Olá, como vai? Seja muito bem-vindo novamente ao Fala Santo André. Você assistiu outros episódios? Se não assistiu, procure as plataformas, sempre um episódio bom para você, importante também. Dentro do plano diretor, novamente com a Secretaria Adjunta de Planejamento Estratégico e Licenciamento SPEL, Marília Camargo. Prazer, você aqui com a gente de novo, Marília. É um prazer estar aqui novamente, prazer é todo meu, viu? Sempre nosso. Que eles sabem o quanto é importante, né? O cidadão de Santo André está a par de sempre atualizações, né? Tudo que acontece na cidade. A gente está com um plano diretor, Marília, e dentro do plano diretor o subtema zoneamento. Você podia falar o que são os zoneamentos? O zoneamento, primeiramente, né, é um instrumento de política urbana definido no Estatuto da Cidade, né? Isso do ponto de vista assim, normativo. Mas o que ele é? O zoneamento nada mais é do que as manchas em cima do próprio território que definem os parâmetros. Eu já estive aqui com vocês falando sobre o que são os parâmetros urbanísticos. Mas eu acho que um detalhe que não ficou tão claro lá, mas aqui vale aprofundar, é que esses parâmetros são diferenciados a depender das zonas. Então, cada zona tem um conjunto de parâmetros diferentes. Então, vamos supor que aqui está todo o território, essa porção é uma zona, aqui tem outra zona e aqui outra. Então, são as manchas em cima do território que atribuem as zonas. Certo. Então, eles mudam, né? A depender da área que você está na cidade, tem um zoneamento. Certo. E quais são? Você podia dar uma diferenciada? Em Santo André, no zoneamento atual, então a gente tem o plano diretor. O plano diretor define quais são as zonas e essas zonas são especificadas na lei de uso, ocupação e parcelamento do solo. Mas quais são em Santo André? Em Santo André a gente tem 4 principais zonas. A zona de qualificação urbana, a zona de reestruturação urbana, a zona de recuperação urbana e a zona industrial. Acho que vale dar uma diferenciada um pouquinho sobre cada uma delas. Sim, né? Por favor. Então vamos lá. A zona de qualificação urbana são as áreas do território, né? Estão pintadas por essa zona de uma maneira muito simplória. As áreas do território que já têm uma boa infraestrutura, que tem um uso predominantemente residencial, casa ou prédio, mas predominantemente residencial, que tem bons serviços públicos, né? Bom abastecimento por serviços, mas que é necessário dar uma qualificação no trânsito, então tem muito trânsito, então dá medidas de tráfego, então tem coisinhas a melhorar, por isso que é de qualificação urbana, ela não é uma zona perfeita, mas ela é uma zona mais bem organizada, vamos dizer assim. A zona de recuperação urbana, por outro lado, né, ela não é o oposto, mas ela não é servida por boa infraestrutura e não tem tanta disponibilidade de serviços. Até tem muito serviço disponível, mas outra característica, ela é muito adensada. Então são as áreas da cidade que têm a maior quantidade de pessoas e que, portanto, muitas vezes, os serviços disponíveis não são suficientes. É também na zona de recuperação urbana que se encontram os loteamentos, os núcleos habitacionais informais, que a gente muitas vezes conhece por favelas, né? Comunidades, enfim. Sim. Então, essa área de recuperação urbana é essa área mais periférica da cidade do ponto de vista da vulnerabilidade socioterritorial. Então, a gente tem a qualificação por um lado e a recuperação do outro. Aí temos uma terceira zona, que é a zona de reestruturação. Essa zona de reestruturação, ela é caracterizada especialmente pela presença de terrenos vazios e pelo potencial de reconversão urbana, que a gente chama, né? Que nada mais é que a transformação urbana. Então, antigas plantas industriais que foram desativadas, gera lá uma área vazia, que não cumpre a função social da propriedade, que é um tema que a gente já tratou aqui. Certo. E que merece um tratamento diferenciado do poder público. Então, parâmetros que atraiam o mercado imobiliário, que garantam maior disponibilidade de serviços,
que permita a entrada de transporte público, porque muitas vezes essas áreas que eram industriais, quando elas passam a ser residenciais, elas precisam de um tratamento mais diferenciado. Então, essa é a zona de reestruturação urbana. Em Santo André, para dar um exemplo para ficar mais claro no território, a área de reestruturação urbana é ali onde tem a Avenida Industrial. Na parte atrás tem a Avenida do Estado, mas é aquele eixo da Industrial que era industrial mesmo. Muito Não industrial. a parte do Jardim e do Campestre, mas aquele trecho, né, ao longo do Rio Tamanduateí. Então aquele território, se vocês perceberem, ele tem um processo atual de transformação urbana, de novos empreendimentos imobiliários, de novos centros de logística. Então, aquela área ela está redescobrindo a sua vocação na cidade. Ela vai perder a sua característica industrial? Não 100%, né? Não há interesse nisso, né? Mesmo porque isso traz outros benefícios para a cidade. Mas há um redirecionamento de vocação, né? Por isso, reestruturação urbana. Entendi. Eu preciso preparar aquela área, né? Reestruturar, trazer infra, duplicar a industrial, né? O trecho da industrial antes era uma ruazinha normal, né? E hoje a Avenida Industrial é duplicada. Então, todo esse processo tem a ver com a reestruturação urbana. Maravilha. E, por fim, a gente tem a zona exclusivamente industrial, né? Aquela área, por exemplo, ali do polo petroquímico, a área onde hoje era a Pirelli, hoje está a Prometeum, né? Ali são áreas exclusivamente industriais. Então, o poder público é uma decisão de política pública, né? Ele reserva essas áreas e diz, olha, população, mercado, aqui essa área tem vocação industrial, então implante a sua planta industrial assim e dá incentivos urbanísticos, parâmetros urbanísticos para que isso aconteça efetivamente. E é dessa forma que o poder público vai equilibrando o desenvolvimento da cidade, olhando para o território e vendo quais são as necessidades e quais são as vocações, né? Para que os acessos, né? Rodoviários, enfim. Você já me passou muita coisa importante com relação a esse estudo, que leva em consideração na hora de classificar o que pode, o que não pode e a importância desse planejamento. Dá para você frisar um pouquinho mais sobre isso? Sim, eu acho que vale dizer, né, que essa divisão do território em zonas, ela não é aleatória, né? Então, há uma equipe que estuda as características do território. Quais características? Disponibilidade de emprego, né? Então, vamos demarcar uma área, essa. Qual a disponibilidade de emprego aqui? Qual é a média salarial aqui? Há interesse de mercado? Então, teve lançamento nos últimos 10, 15 anos? Se tem emprego aqui, que tipo de emprego? É serviço? São unidades como shopping center, né, que congregam serviços em um único equipamento, grandes equipamentos. Certo. São indústrias. Então, essas perguntas que são feitas pelos arquitetos urbanistas, também pelos geógrafos, sociólogos, advogados mesmo, enfim, elas visam extrair do território as peculiaridades para daí, então, estabelecer quais as zonas e os parâmetros associados a essas zonas. Para eu saber que uma área pode crescer ou não, depende de uma série de indicadores. Uma série mesmo, né? Que evidenciam se aqueles parâmetros que eu estou colocando lá vão ser efetivos ou não, né? Então, esse é um pouco o exercício que é feito na demarcação do zoneamento. Tudo isso com uma palavrinha chamada zoneamento, né, Marília? Para a gente fechar esse episódio, você tinha mais alguma consideração com relação a isso? E quando ele tiver alguma dúvida, para poder falar com vocês, conversar com vocês? Eu acho que um aspecto importante eu trouxe aqui as zonas gerais, né? Que são as 4, né? Recuperação, qualificação, reestruturação e industrial. Mas, em Santo André, e isso é comum em muitos municípios, na maior parte deles, se não 100%. A presença também de zonas especiais. As zonas especiais, elas sobrepõem as zonas gerais, que eu disse, né? E essas zonas especiais, elas têm trechos menores. A gente chama, é uma palavrinha técnica, de escala. Então, ela é uma menor escala, ou seja, ela é uma arinha menor que tem uma vocação. Por exemplo, um eixo comercial, né? A Carijós, por exemplo, em Santo André, né? Ali tem muito comércio, então ali pode ser uma zona especial de interesse comercial, por exemplo. Há também áreas com necessidade muito forte de habitação de interesse social. Pode ser uma zona
especial de interesse social. Há também áreas com uma função totalmente ambiental, em cima da área de reestruturação, mas aquela vira uma zona especial ambiental. Então, há essas peculiaridades, esse detalhe no território que é feito pelas zonas especiais. Entendi. Isso é importante de frisar. Importante, né? Essas peculiaridades. Bom, a gente finaliza este podcast, mas com certeza é um assunto extenso, que quem quiser entrar em contato, por favor, faça isso, né? E faça mesmo, já que o plano diretor é aquela grande casa onde abriga muitos moradores, né? Aquela cidade, então todos precisam ficar bem, né? Felizes e morando todos, né, numa mesma sintonia, né? Obrigado, viu? É isso mesmo, eu que agradeço, foi um prazer. E até já, com mais um Fala Santo André, a gente com certeza vai conversar com a Marília em outros podcasts, você também tem aí outros para você fazer a sua consulta. Então, já com mais um Fala Santo André só para você. Obrigado.